Ou seja, se lhes perguntarem se o juiz deve ser afastado, segundo o Código de Processo Penal, a resposta é uma só: não. Porque o parágrafo 4º do artigo 157 foi vetado. Tudo bem? Tranquilo? Agora, senhores, nós iremos ao segundo bloco, que se trata justamente do bloco Pergunte ao Professor. Fiquem conosco e voltamos já! Muito bem, senhoras e senhores, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa. Neste bloco, responderemos a perguntas feitas por candidatos de todo o país. Sempre lembrando que se perderam o primeiro bloco, ou se tiverem alguma dúvida ou sugestão, escrevam para nós no e-mail provafinal@lfg.com.br. Vamos à primeira pergunta. Vamos lá. O princípio da proporcionalidade pode ser utilizado na admissibilidade de provas ilícitas? Esse é um dos temas mais fantásticos do processo penal. Senhoras e senhores, princípio da proporcionalidade, criação da jurisprudência alemã, das Verhältnismäßigkeitsprinzip, surge em 1958. É o precedente alemão do famoso caso das farmácias. Vamos primeiro compreender o que se trata o caso das farmácias, para que depois possamos compreender perfeitamente o conteúdo deste princípio. Em 1958, a BVG, Corte Constitucional Alemã, Bundesverfassungsgerichtshof, teve que analisar uma questão muito interessante. Imaginem o seguinte: havia uma lei em Bayern que determinava em que hipóteses poderiam ser abertas farmácias naquele estado. E as restrições não eram apenas por motivo de ordem sanitária. Não, senhores. Os alemães haviam fixado uma regra que se estabelecia uma proporção ideal entre o número de habitantes e o número de farmácias. Um farmacêutico pediu a abertura de uma farmácia, que foi negada pelo governo. O governo alegou que já havia ultrapassado o número ideal de farmácias por habitante. Nessa situação, esse sujeito inconformado foi até a BVG, a Corte Constitucional Alemã. E lá, na Corte Constitucional Alemã, eles discutiram em que medida é possível a intervenção do Estado em sede de direitos fundamentais. Senhoras e senhores, é nesse caso de 1958 que é criada a teoria da proporcionalidade. Teoria essa que passou a ser discutida no Brasil. A ideia é a seguinte: a proporcionalidade possui 3 elementos: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Vou repetir. O princípio da proporcionalidade possui 3 elementos: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Para que eu possa passar de um elemento para o outro, é necessário que todos estejam presentes. Vou esclarecer isso. Senhores, quando se trata de proporcionalidade, eu vejo se existe a presença da adequação. Caso presente, eu vou para o segundo degrau, vejo se a necessidade está presente. Se ela estiver presente, eu vou para o terceiro degrau, que é justamente a proporcionalidade em sentido estrito. Para fins de prova da OAB, eu gostaria que os senhores guardassem a seguinte ideia
para que possam compreender efetivamente o que é a proporcionalidade. A proporcionalidade significa, estou falando isso a grosso modo para fins de primeira fase da OAB, mas ela significa que no embate entre direitos fundamentais, no choque, na colisão entre direitos fundamentais, eu devo analisar qual deve ter maior prevalência. Insisto, a proporcionalidade é muito mais ampla do que isso. No entanto, para fins do que é exigido em primeira fase da prova, os senhores guardem essa teoria. Por exemplo, sempre que se vai falar desse tema, se trata de um caso paradigma. Imaginem que um pedófilo esteja sendo processado, um dos maiores pedófilos do mundo esteja sendo processado. No entanto, esse pedófilo, as provas que existem contra ele, foram obtidas por maneira ilícita. E se nós retirarmos as provas dos autos, ele será absolvido. A grande pergunta neste caso é: você aplicará a teoria da prova ilícita, tirará a prova dos autos e absolverá o pedófilo? Ou você aplicará o princípio da proporcionalidade e utilizará da prova ilícita para condenar o pedófilo? Esse tema que eu estou colocando aos senhores já caiu em segunda fase de OAB. E uma coisa que nós percebemos é que temas que caem em segunda fase, depois caem na primeira fase. E a resposta que os senhores deverão dar, para fins de primeira fase, vem justamente no sentido de que deve ser usado o princípio da proporcionalidade e que ele pode ser usado quando o valor envolvido for muito alto. E lembre-se, estamos tratando da proteção à criança e ao adolescente. Poucas coisas são tão importantes quanto a proteção às crianças e aos adolescentes. Nessa situação, é admissível o uso da proporcionalidade a fins de que se use da prova ilícita para condenar aquele pedófilo, ainda que contra ele tenha sido utilizada prova ilícita. Então vejam, senhores, respondendo objetivamente à pergunta do nosso colega, o princípio da proporcionalidade pode ser utilizado como uma forma de atenuação da proibição da prova ilícita. E isso é o que os senhores irão colocar na primeira fase da prova. Tudo bem? Vamos à nossa segunda pergunta. Vamos lá. Professor, em uma prova da OAB de primeira fase, eu devo responder que foi positivada a teoria da fonte dependente ou a teoria da descoberta inevitável? Fantástica pergunta. Nós encerramos o primeiro bloco deixando essa dúvida. Vejam, senhores, esse é o grande problema. Essa é a grande questão que atormenta a todos. A lei chama de fonte independente. No entanto, a lei positiva, em outro parágrafo, a descoberta inevitável. Vou ler novamente aos senhores. Parágrafo 1º do artigo 157. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. O parágrafo 1º dá a ideia da fonte independente. Agora vejam o problema do parágrafo 2º. Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. O que fazer em primeira fase? No primeiro bloco, nós vimos qual é o conteúdo de cada uma das teorias. Fonte independente e descoberta inevitável. Agora, eu vou lhes dar uma dica que eu quero que os senhores levem para o resto da vida. Seja qual for a prova que estejam prestando. Quando estivermos lidando com testes, o que os senhores devem ter em mente
Na dúvida,